Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Invenção, janelagem ou apenas a notícia esperando aceitação? No Rasta News de hoje, falaremos sobre o bafafá que tem dado o que falar entre as tias do Zap dos Estados States. No Rasta News de hoje, conspiracies. Dizem que a conspiração de ontem é a notícia de amanhã. O Muro das Conspirações é uma rapariga malcaviana, onde o dom da profecia vem acompanhado de altas doses de nonsense temperados com conversa fiada. Conversa fiada, cara? De tempos em tempos, algum acontecimento bombástico provoca uma comoção tão grande que o engenho humano simplesmente não se satisfaz com as explicações oficiais e suas causas imediatas. Quando o presidente João Kennedy teve o seu Social Security cancelado em novembro de 1963 em Dallas, a investigação oficial, conduzida pela Warren Commission, concluiu que o responsável era Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval que teria agido sozinho, disparando do Texas School Book Depository. Essa versão sustenta que 3 tiros foram feitos, incluindo a chamada teoria da bala única, segundo a qual o mesmo projétil teria causado múltiplos ferimentos em Kennedy e no governador John Connally, explicando a sequência dos danos sem a necessidade de outros atiradores, no melhor estilo da navalha de Carioca, explicando o crime sem a necessidade de multiplicar os marginais. No entanto, o contexto da Guerra Fria e o clima político polarizado nos Estados States alimentaram suspeitas de que o crime poderia ter motivações mais sinistras. Essas dúvidas cresceram com inconsistências percebidas por críticos, como relatos de mais tiros do que os oficialmente reconhecidos, testemunhos conflitantes e falhas na cadeia de evidências, além do fato de Oswald ter sido morto 2 dias depois por Jack Ruby, o que impediu o esclarecimento judicial completo. Investigações posteriores, como a do House Select Committee on Assassinations, chegaram a afirmar que provavelmente havia mais de um atirador, embora sem identificar uma conspiração específica. Até hoje, a combinação do contexto geopolítico, segredos de Estado e lacunas nas evidências mantém viva a desconfiança de que a história oficial possa ser incompleta, algo que nem mesmo a abertura dos arquivos pelo presidente Donald Trump conseguiu dar fim. Por verdade seja dita, né, meu irmão? Se o governo resolve abrir um arquivo do negócio pra você, é porque ele tá querendo ser sincero com você, porque ele tá querendo que você saiba as coisas? Ou é porque ele descobriu que não tem merda nenhuma lá que incrimine ele? Porra! Outro momento clássico das conspirações foi a ida do homem à Lua. Em 1969, no contexto da Guerra Fria, a NASA realizou a missão Apollo 11, levando Neil Armstrong e... podia ter levado Louis Armstrong, né? Que era mais legal. Neil Armstrong e Buzz Aldrin à superfície lunar, enquanto Michael Collins permanecia em órbita. A explicação oficial afirma que o pouso foi realizado com sucesso e se apoia em registros técnicos, amostras de rochas e rastreamentos independentes. Enquanto isso, teorias alternativas alegam que o evento teria sido encenado por motivos políticos, apontando elementos das imagens e vídeos como inconsistentes, de modo que o debate público acabou se dividindo entre a narrativa institucional amplamente aceita #oficial e interpretações céticas de que aquilo tudo foi encenado. Uma das teorias diz que o cineasta Stanley Kubrick teria sido contratado para encenar o espaço, o que gerou uma colaboração entre ele e a NASA. Bom, se essa aí for verdade, é algo pra gente agradecer, viu? Muito obrigado, NASA, porque se as lentes que foram desenvolvidas para fotografar o lado negro da Lua, na verdade nunca chegaram à Lua, pelo menos elas filmaram Barry Lyndon e suas lindas cenas à luz de velas.
Até o 11 de setembro, as conspirações fervilhavam ali em lugares obscuros, né? Com quadros cheios de pino, artigo impresso em jornal, conectado por aqueles barbantezinhos, aqueles fiozinhos de lã, provavelmente no porão de algum maluco solitário ali com os dedos melados de Doritos, em algum subúrbio da América. O acesso a elas dependia da publicação de livros ou circulações mais panfletárias, né? Já o atentado às Torres Gêmeas mudou tudo isso. Se antigamente demorava algumas semanas, meses ou até mesmo anos para que um acontecimento tivesse as suas explicações conspiratórias bombando, o primeiro grande evento traumático da era da inclusão digital já nasceu com uma explicação alternativa pronta. Era modelo de demolição controlada, as hipóteses de nanotermites, né? E a circulação de documentários como o Zeitgeist popularizaram a crença inquestionável de que o 11 de setembro foi um trabalho interno, uma falha calculada. Essa foi a primeira conspiração que eu acho que já nasceu mainstream mesmo, né? Com o avanço da inclusão digital e o surgimento do YouTube, as teorias conspiratórias não apenas se proliferaram, mas se misturaram à realidade de maneira indelével. É como o caso clássico de Alex Jones da água que deixa os sapos gay, né? A notícia parece um negócio de Hermes e Renato, né? Tipo, a água deixando os sapos gay é tipo a cerveja boneca, né? Quem bebe desmunheca. Mas a pesquisa do biólogo Tyrone Hayes mostrou que certos químicos, como a atrazina, podem interferir no sistema hormonal de anfíbios, causando alterações no desenvolvimento sexual. Então, assim, não é exatamente uma revolução do arco-íris ali nos brejos, nos pântanos, né? De repente os sapos tá tudo ali no show da Madonna em Copacabana, cagando no mar. Mas já é o suficiente para que, sei lá, de repente quando aparece uma conspiração de uma elite surubista e sataneira, você olha assim e diga, talvez o Alex Jones estava certo, né? Bom, até Dilma Rousseff estava certa, né? Vai todo mundo perder. Outra clássica é a que ficou famosa com o professor Rolavo Rochedo do caralho, que estava falando sobre o valor da vida humana na ciência moderna, e ele disse lá, né, a Pepsi está usando células de fetos abortados como adoçante. Logo, a galera já começou a chamar ele de louco, né? Afinal, o Olavo puxava uns conhecimentos, eu não sei como é que ele tinha esses dados na cabeça, tá ligado? Puxava uns conhecimentos meio obscuros, assim, de memória, no momento, né? Mas acontece que por volta de 2011 e 2013, a Pepsi fez um acordo de pesquisa com a Xenomics, uma empresa que usava linhagens celulares humanas e usava isso para testar como os receptores de sabor responderiam a diferentes compostos. Isso ajudava a desenvolver realçadores de sabor e adoçantes mais eficientes, né? Incluindo ali aplicações ligadas ao aspartame. Foi aquele telefone sem fio assim que tem um fundo de verdade. A natureza das conspirações é por excelência obscura e o dolo aumenta na proporção inversa da evidência. É como a nova ordem mundial, né, meu irmão? Como é possível dizer o que se passou na reunião do Clube Bilderberg ali em 1954, se justamente a regra do jogo era não dizer nada? O encontro existe, as listas de participantes são divulgadas, é uma galera sinistra, né? Os temas gerais também, né? Economia, tecnologia, geopolítica, então alguma coisa foi decidida ali. Só que o contexto específico das conversas se dissolve ali no éter do Chatham House Rule, né? Onde qualquer coisa pode ter sido dita, desde que ninguém fale quem disse. É o diz que não me disse do que desdisse. Então esse é o cenário perfeito com evidência suficiente para dizer, porra, uma conspiração aí tem, pelo menos o caráter conspiratório existe, né? Então você fica ali no mundo das possibilidades, você nem tem uma prova cabal da conspiração global, mas só o fato de não ter essa transparência já é o suficiente para dizer que alguma conspiração é, né? O negócio serve, no final das contas, para armar tanto o cético quanto o conspiracionista. Uma das conspirações, meu, é que nem o mundo da crença das crianças no Papai Noel. Você não quer ser a primeira criança que vai descobrir que ele não existe, porque essa criança vai explanar para os amigos e ela será vista como o quê? Uma criança cuzona. Mas você também não quer ser o último a descobrir que o Papai Noel não existe, porque essa criança vai ser o quê? Vai ser a criança otária, né? É o otarinho de primeira. De maneira similar, você também não pode acreditar que todas as conspirações são verdadeiras, porque você vai ficar louco na gnose, né, meu irmão? Você vai ficar high on the gnosis. We have been elected in the wine of Narcissus to Aí, meu irmão, quando você vê, você já tá ali usando metáforazinha de filme Matrix, escutando New Metal de bermuda, isso não explode a tua cara, né, cara? Mas também não dá pra acreditar que o governo simplesmente vai falar a verdade pra gente, né? O governo, a grande mídia, as instituições, essa galera tá dizendo a verdade o tempo inteiro. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo. E assim,
chegamos à conspiração que eu acho a mais crocante do momento, que é o escarrapato do Bill Gates, meu irmão. Tô sinistro com esse escarrapato do Bill Gates. Escuta aí que a conspiração, ela é top, ela é top. Bom, Bill Gates é um cara conhecido por ter feito o império dele num sistema que não funciona, né? O maluco, ele é o especialista em bug. Nada mais bugado do que um Windows Millennium ou um Windows Vista, né, meu irmão? Só esses dois sistemas já seriam suficientes para você não chamar o Bill Gates para organizar um churrasco na sua casa, meu irmão. Nunca deveria ser levada a opinião desse maluco a sério. Desculpa aí, Tiff, eu tô ligado que tu é do Xbox, né, meu irmão? Mas puta que o pariu. Bom, só que por alguma razão, o fato do sujeito ter dinheiro confere a ele uma espécie de aura. Afinal, pô, se ele consegue irritar mais usuário do que funcionário da Receita Federal e continuar rico, então pelo menos algum acesso a informações inacessíveis ao afegão médio ele deve ter. Em 2017, senhoras e senhores, Bill Gates avisou ao mundo que milhões de pessoas poderiam morrer por conta de bioterrorismo. Pois bem, desde 2023 até agora está rolando, senhoras e senhores, um processo por cidadãos da Holanda que estão processando o Bill Gates justamente por bioterrorismo. Obviamente, né, é apenas uma ação civil, né? Não tem nenhum crime imputado, né? Não tem nenhum grande espetáculo ainda. Mas algumas coisas começaram a sair do script, né? O advogado central do caso, que é o Arno van Kessel, aparentemente era um doidão de primeira, né? E foi preso em meio a uma investigação paralela sob justificativas que, pô, meu irmão, dizem pouco ao público comum, né? Mas supostamente ele tinha ligações com o mundo do crime organizado. Só que aí, meu irmão, ele desaparece da linha de frente no momento em que o processo está começando a ganhar tração. Ao mesmo tempo, surge um outro nome, do Dr. Francis Boyle. Não é o Boyle da Lady Boyle, certo? Ele é professor de Direito Internacional, autor da legislação americana que implementa a Convenção de Armas Biológicas. O que é interessante é que essa é uma figura que não hesitou em afirmar publicamente que o Covid poderia ter origem em pesquisa de laboratório em Wuhan. E aí o que acontece? Ele morre, antes mesmo de poder participar formalmente do caso. Meu irmão, quem quiser costurar isso aqui como processo contra Bill Gates, contra a vacina do Covid, tem advogado preso e testemunha morta, já tem um prato cheio aí para conspiração. Só que a conspiração ainda ganha mais uma camada, né? Nos Estados States tem uma condição que ontem era tratada como uma curiosidade médica, né? Só que agora ela está começando a ganhar contornos muito mais sinistros. Uma alergia à carne vermelha. Meu irmão, uma alergia à carne vermelha provocada por picada de carrapato. Pô, parece o Brasil, né, meu irmão? Que por causa de um monte de carrapato, o povo nem comer carne mais pode, né? Mas enfim, estima-se que centenas de milhares de pessoas já tenham desenvolvido a chamada Síndrome Alpha-Gal. O próprio CDC calcula que até 450 mil americanos possam ter desenvolvido, adquirido essa alergia entre 2010 e 2022, embora pouco mais de 110 mil casos tenham sido formalmente identificados, o que sugere um número real bem maior, né, galera? Ao mesmo tempo, estudos apontam um aumento de até 100 vezes nos testes positivos em pouco mais de uma década, acompanhando aí a expansão geográfica dos carrapatos. O culpado oficial é a expansão dos carrapatos. Parece que eles estão jogando War agora, né? Conquistaram o Bornéu e os cacete. E o aquecimento, meu pau, as mudanças climáticas que fazem com que os invernos sejam mais quentes e aí prolifera o carrapato. Só que isso aí explica pouco, né, meu irmão? Porque essa tendência média, ela é diferente inverno a inverno. Tem inverno que é muito mais rigoroso que o outro. Além disso, o aquecimento global é um culpado contra o qual qualquer conspiracionista médio aí já está vacinado, né? Ou estaria se eles acreditassem em vacina. Ao mesmo tempo, enquanto a carne tradicional se torna, no Brasil economicamente, mas nos Estados Unidos para alguns biologicamente inviável, cresce também o investimento pesado em alternativas produzidas em laboratório. E essas alternativas são muitas vezes financiadas por quem? Por nomes como Bill Gates. E ainda fica pior, como se não bastasse, a própria Bill e Melinda Gates Foundation já financiou umas pesquisas para controlar carrapatos que afetam o gado, usando biotecnologia, incluindo aí umas técnicas de modificação genética para reduzir as populações desses parasitas. A galera fica estudando vetores de doenças, né? Tipo Lyme e tal. Então, amigo, separadamente, isso aí, né? Inocente.
Combater as pragas, reduzir as perdas na pecuária, né? Desenvolver novas fontes de proteína. Nem todo mundo pode viver do leite de Gabriel Breyer, né? Não toma teu leite, ela não te respeita, tá? Só que quando essas linhas começam a se cruzar, né, é o carrapato que altera a relação do homem com a carne, é a ciência tentando intervir nesses mesmos vetores e bilhões sendo investidos em substitutos industriais para a carne, meu irmão. A imaginação aí pede para voar. Será apenas uma coincidência? Ou estamos diante de mais um caso de bigodagem? Mas antes de falar em bigodagem, se você se interessa por esses assuntos, já deve ter feito umas ligações aí na sua cabecinha ligando essas teorias, né? Alimentação, agronegócio e meio ambiente. Então fica aqui o meu conselho, você tem que assistir hoje mesmo o documentário Cortina de Fumaça aqui na Brasil Paralelo. Tem até ex-fundador do Greenpeace sendo entrevistado e revelando os processos internos que ele viveu. Então eu espero que você se cuide aí, não seja picado pelo carrapato anticarne e espero que você se torne assinante da Brasil Paralelo para nunca faltar um conteúdo bom. Viu o QR Code aí na tela? Então clica aí. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o nosso Troféu Bigodagem de hoje vai para uma certa empresa nacional, que tal qual o metal nacional faz um tremendo barulho e é alvo de grandes fofocas, JBS. Meus amigos, enquanto nós passamos aí os nossos dias distraídos, né, comendo ali uma carne moída, um franguinho safado seco, né, fazendo aquele churrasquinho de gato, a JBS já fez o business. Vamos falar a verdade, né? Até ali na Lava Jato, a maioria de nós cidadãos, consumidores, nunca tinha nem ouvido falar dessa tal JBS, né? De repente, o brasileiro foi surpreendido e descobriu uma empresa bilionária e descobriu também os seus donos, os irmãos Batista. Irmão, o Brasil gosta de fazer tudo errado para tentar dar razão pro comunista, né? Enquanto a galera tá lá, né, fazendo as suas postagens menos Marx, mais Mises, né, tentando explicar como é melhor que o empresário fique com os frutos do seu trabalho, né, tentando convencer o mundo de que o rico é rico porque ele gera algum valor para a sociedade, chega o Partido dos Artistas com seu BNDES e jorra bilhões de reais para transformar a JBS de uma empresa bem-sucedida num bicho-papão sinistro com aquele alcance mundial impossível de quebrar. Ano após ano, a JBS fazia movimentos cada vez mais ousados, né, expandindo os seus negócios dentro do país e também por todo o mundo. Tudo isso com o apoio do dinheiro público. Inclusive, o BNDES se tornou sócio da empresa com cerca de 20% de participação. Quando a merda foi finalmente jogada no ventilador, vieram as delações poremiadas, com Joesley no centro das atenções. E o que ele revelou, segundo os delatores, foi que os irmãos Batista admitiram ter distribuído cerca de R$500 bilhão em propinas. Propina e caixa 2 ao longo dos anos, além de várias doações de campanha para o Partido dos Artistas e o Partido dos Pomadistas, o PSDB, além de muitos outros. Olha, meu irmão, se o Brasil fosse um império e o imperador fosse eu jamais iria financiar uma empresa cujos donos têm uns nomes que vinham fazer o mundo inteiro achar normal um brasileiro se chamar Joesley e Wesley. Tá entendendo? Oh, Wesley? Joe Wesley? Uma pobreza! No meu império, os nomes permitidos estariam tudo ali na listinha, entendeu? O nome de brasileiro só poderia ser João, José, Pedro, Mário, Eusébio, Raimundo, Honório, Firmino e Severino. Joesley, meu irmão, é o meu... Tá vendo? Não dá nem pra rimar algo legal, algo transudo com essa porra desse nome, porque ele não faz parte da língua portuguesa. Diante de tantos crimes maracutaias, parecia que Joesley e Wesley terminariam seus dias num lugar mais apropriado aos seus nomes, a cadeia. Porra, Jupa, tá dizendo que lugar de pobre é na cadeia, cara? É isso, cara. No governo do PT é assim, o cara do nome pobre, ele compra o avião, né? Nem anda de avião mais. Mas sabe como é, né? A delação premiada já acochambra a parada toda, né? Daí, quando se junta a falcatrua da justiça brasileira, isso significa que quem não se safou dela delatando os amigos, terminou absolvido por algum juiz, amigo. Superado o caso, o brasileiro voltou a deixar essa conversa de JBS pra lá. A última memória que tínhamos é que eles tinham se ferrado. Só que pouco a pouco, fomos ouvindo falar deles novamente. Faz uns 2 anos estava viralizando aí o vídeo de um cowboy americano denunciando que a tal da JBS estava dominando o mercado de carne nos Estados Unidos. E agora, recentemente, temos ouvido que os irmãos Batista estão de papinho com a Casa Branca, com o trompete e com o senhor Marco Rubio. O brasileiro precisa de um coach de fracasso para seguir adiante, né, meu irmão? Com aquelas frases motivacionais assim, tipo, não desista, né? Amanhã você vai fracassar novamente. Ou tipo, você não perdeu, apenas adiou a derrota.
que é justamente isso que aconteceu, né? A derrota hoje é maior do que a que ocorreu há 10, 15 anos atrás. A JBS vai muito bem, melhor do que nunca. E o brasileiro segue aí comendo a transpicanha de ovo quando come. Da picanha só chegaram os primeiros 4/7. O grosso ainda vem aí. E digo mais, a JBS não vai bem apenas no Brasil, onde os batistas continuam circulando o mundo político, aparecendo ali nos palanques com um certo homem do bem, mas eles também estão próximos de políticos e contratando lobistas no mundo inteiro. Além dos Estados Unidos, a JBS já está bombando no Canadá, Omã, Reino Unido, Austrália, França, México, Holanda e várias merdas. O valor de mercado da empresa mais que dobrou e os irmãos batistas já recuperaram todos os quilinhos perdidos ali na cadeia e talvez tenham até ganhado até uns quilinhos a mais. O BNDES continua também ali com os seus 20% fazendo caixa. Lembra quando a Lava Jato chegou no seu ápice e aí ficavam os comentaristas políticos dizendo: olha, não pode deixar acontecer como a Operação Mãos Limpas da Itália, que expôs um monte de gente, né, e depois terminou numa grande marmelada. Lembra quando você ouvia isso e pensava: Não, todo mundo na rua, isso aqui tá um momento de grande união, a PF é foda, viva o juiz Moro, né? A biografia exemplar. Nunca que isso vai acontecer com o Brasil, né? Aconteceu. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Essa sim, meus amigos, é a conspiração que deu certo e seguirá dando. Aquela conspiração boa, a céu aberto, feita na cara dura e com grandes bigodes. Então fica aqui a JBS, o nosso troféu bigodagem, e viva a corrupção brasileira. Rasta, tenho dúvidas se Deus existe. Eu queria uma experiência arrebatadora para acabar com elas. Tem sempre o inferno. Rasta, cada dia é mais difícil achar um casal de amigos ou parentes para batizar o filho. Como escolher? Bom, se tá difícil achar, vai ser fácil escolher, né? Rasta, o bolo de rolo que não é de goiabada é gnose? Precisamos defender o bolo de rolo de sempre. Eu vim anunciar pra vocês que já saiu o meu próprio programa, o Beorn Show. É uma comédia incrível pra toda a família assistir junta. Se você tá procurando um conteúdo com boas mensagens e hilário de verdade pra assistir e rir junto dos seus filhos, é a sua chance. Esse programa une toda a família e eu prometo que o Rasta não fala palavrão neles. Assista agora exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo.